Obrigado. Bom, boa noite. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado ao Café Filosófico CPFL pelo convite. É um privilégio eu poder estar aqui hoje à noite para poder compartilhar com vocês um pouco da minha experiência jornalística, um pouco das minhas percepções, das minhas análises ao longo de 3 décadas de atividade no jornalismo internacional, o que me permitiu, talvez, construir uma visão em relação ao momento que a gente vive, ao momento que a gente atravessa, a transição do século XX para o século XXI, que eu não hesito em dizer que é um momento histórico tão trepidante, tão profundo, que talvez nós não tenhamos a real noção da profundidade dessas mudanças porque estamos no olho do furacão, porque nós estamos imersos exatamente no meio desse processo. Esse processo de redesenho do século XXI é, sobretudo para nós que vivemos ou passamos boa parte da nossa vida no século XX, um momento de gigantescas transformações. Eu arriscaria dizer sem precedentes na história da humanidade, do ponto de vista da sua velocidade e da sua profundidade. Claro que ao longo da história da humanidade houve mudanças gigantescas e profundas. Embora não seja um historiador, eu arriscaria dizer que em nenhum momento da história da humanidade tantas mudanças aconteceram tão celeremente, tão intensamente e tão rapidamente, e eu me refiro sobretudo ao objeto do meu estudo, que é o cenário internacional. Eu queria começar, na verdade, falando um pouco, então, de como eu vejo essa transição do século XX para o século XXI e, ao final, colocar um pouco a minha percepção e a minha experiência em relação àquele que é, a meu ver, o protagonista principal do século XXI, que é a China. É incontestável. O grande personagem que muda o século XX em relação ao século que muda o século XXI em relação ao século XX, chama-se China. Esta é a grande diferença entre os dois períodos históricos. As mudanças que ocorrem na China reverberam não apenas dentro do país mais populoso do planeta. As mudanças que ocorrem na China têm inequivocamente um alcance global, mudam os rumos da humanidade e contribuem, portanto, para redesenhar o século XXI. Eu tenho a convicção que nós vivemos, pelo menos, a mudança de 2 paradigmas históricos importantes no atual período em curso. O primeiro eu chamaria de uma mudança de menor intensidade ou menor amplitude histórica. Nós vivemos o período pós-Guerra Fria, ou seja, de 1989 para cá, se transformou o cenário internacional, nós passamos de um período de bipolaridade, que foi o que marcou a Guerra Fria, lembrando apenas que esse período histórico começa ao final da Segunda Guerra Mundial, quando emergem 2 superpotências vitoriosas de um dos conflitos, se não o conflito mais sangrento da história da humanidade, mais bárbaro que foi a Segunda Guerra Mundial, bárbaro, óbvio, no sentido da sua barbárie, e Estados Unidos e União Soviética vão ser os protagonistas de um período histórico, cada um representando, portanto, um campo ideológico. Os Estados Unidos, naturalmente, representando o campo baseado numa proposta de economia de mercado, de democracia representativa, enquanto, do outro lado, a União Soviética representando uma proposta antagônica de organização política, econômica e social, que se convencionou chamar de modelo soviético, uma economia planificada, só um agente, o Estado, e a ditadura do proletariado, um sistema de partido único, o Partido Comunista da União Soviética. A Guerra Fria foi marcada pelo embate entre essas 2 potências e esse padrão acaba ruindo em novembro de 1989, exatamente há 30 anos, com a queda simbólica do Muro de Berlim, que era o maior ícone desse mundo dividido em 2 metades. Essa é uma data marcante nessa virada
de período histórico. Claro que eu não estou me referindo aqui a um calendário historiográfico, eu estou falando de um calendário histórico, ou seja, para mim, o século XXI não começa em 2001, ele já começa, na verdade, em 1978, eu vou explicar depois por quê, e ele vai ter um momento fundamental no seu desenho em 1989, quando termina a Guerra Fria. Termina a Guerra Fria e nós saltamos de um cenário bipolar para um cenário que, num primeiro momento, nos primeiros 20 anos pós-Guerra Fria, ele será unipolar. Nas 2 décadas iniciais pós-Guerra Fria, entre 89 e a crise financeira de 2008 e 2009, os Estados Unidos foram brutalmente hegemônicos no cenário internacional. Até um chanceler francês à época, Hubert Védrine, cunhou o termo hiperhegemonia americana. Os Estados Unidos, gente, naquele momento, em algum momento daquelas 2 décadas, com 5% da população do planeta, respondia por 33% do PIB global. Um outro dado da hiperhegemonia americana desse início do pós-Guerra Fria. Washington respondia por 50% de todos os gastos militares do planeta. Nós vamos ter a crise econômica, a crise financeira internacional 2008-2009, que vai marcar uma nova etapa desse período pós-Guerra Fria. Então eu divido o período pós-Guerra Fria nas primeiras 2 décadas que marcam a hiperhegemonia americana e pós-hiperhegemonia americana, após a crise financeira internacional, que foi simbolizada pela quebra de um banco, se vocês se recordam, a quebra do Lehman Brothers. O outro padrão histórico que eu acho que nós testemunhamos o seu fim, esse é bem mais profundo, do ponto de vista da sua profundidade, bem mais intenso. Nós testemunhamos, a meu ver, sem sombra de dúvida, o fim de um padrão que durou algo em torno de 300 anos, que é a civilização eurocentrista. Nós podemos também falar em termos de oceanos. Se falarmos em termos de oceanos, durante 300 anos, a maior parte do poder político, econômico e militar esteve situado no eixo do Oceano Atlântico. As grandes potências ao longo de 300 anos eram o Reino Unido, a França, em algum momento os Estados Unidos da América, as potências coloniais europeias, enquanto grandes potências asiáticas históricas viviam momentos de declínio. Nós vamos ter isso sobretudo a partir do século XVIII, a Revolução Industrial representa o combustível para essa decolagem, enquanto civilizações, repito, como China e Índia entram em decadência. E nós vamos ter, portanto, 300 anos de poder político, econômico e militar concentrado na área do Oceano Atlântico, simbolicamente falando. Vamos pensar, por exemplo, no mapa mundi. Ora, embora hoje em dia algumas pessoas queiram defender a tese de que a Terra é plana, eu acredito que a Terra seja redonda. E em acreditando que a Terra seja redonda, na hora em que nós criamos um planisfério e transformamos o mundo num mapa mundi, claro que esse momento é subjetivo como você faz o corte. Mal comparando, é como descascar uma laranja. Tem alguma área exata para começar a descascar a fruta? Não, você vai escolher. Quando nós, na civilização eurocentrista, descascamos a laranja global, como é que fica o mapa mundi? A Europa fica no centro. Não sei se vocês já pararam para pensar que isso é algo subjetivo. E isso me ficou muito claro quando eu fui morar em Pequim, em 1994, como correspondente da Folha de São Paulo. Eu entro no Ministério das Relações Exteriores da República Popular da China, por algum motivo, e vejo fixado na parede um outro mapa mundi, do mesmo mundo. Só que nesse outro mapa mundi, a laranja foi cortada a partir de um outro ponto. E o que está mais próximo do centro do mundo? A China. Ou seja, o Oceano Atlântico vai cair para um outro lado e o Oceano Pacífico fica mais centralizado. É o mesmo mundo, visto a partir de uma outra ótica.
E eu não tenho dúvidas, portanto, de que nós vivemos um momento histórico dramático em que o eixo de poder político, econômico e militar, que por 300 anos se concentrou no Oceano Atlântico, se transferiu, ou está se transferindo, para o Oceano Pacífico. Até porque, qual é a relação bilateral hoje mais importante no cenário global? Estados Unidos e China. É uma relação, portanto, transversal no Oceano Pacífico. Não é mais Washington e Moscou, por exemplo, que atravessava o Oceano Atlântico. Não é mais a relação bilateral Londres com o resto do mundo, que tinha o Oceano Atlântico como seu canal de saída. Portanto, nós estamos vivendo, repito, dois momentos de mudança de padrão histórico muito importantes. Da bipolaridade da Guerra Fria para um mundo multipolar, de um mundo eurocentrista para um mundo em que a região do Pacífico é fundamental. Eu vou também listar aqui nessa conversa entre nós os grandes vetores, a meu ver, responsáveis por essas mudanças. Antes de dar mais alguns passos para trás, eu já queria abordar, a meu ver, quais são os 4 grandes vetores que desenham esse século XXI. Eu identifico 4 grandes ingredientes que são responsáveis por essas mudanças que eu acabei de mencionar. Eu vejo economia de mercado, eu vejo urbanização, eu vejo ascensão de classes médias e o quarto, last but not least, a revolução tecnológica. Vamos somar esses 4 elementos e nós vamos ter o resultado que é o século XXI e esse cenário global que se desenha diante de nós. Primeiro, economia de mercado. Ora, o século XX, como a gente comentou há pouco, foi marcado pela experiência da tentativa de construção de sociedades contrárias à ideia da economia de mercado. Segundo, por exemplo, o Eric Hobsbawm, um historiador, o grande, ou um dos momentos mais modelares e marcantes do século XX foi a tentativa de se criar uma sociedade baseada nas teorias marxistas, a experiência da União Soviética, que rejeitava a economia de mercado. Pois bem, a União Soviética entra em colapso, se desintegra em dezembro de 1991 e, portanto, acaba levando consigo de roldão também as ideias que estavam associadas à percepção do socialismo real. Ao mesmo tempo em que a União Soviética entra em colapso e as ideias de rejeição à economia de mercado entram em crise, nós vamos ter um processo anterior, e que eu vou voltar a abordar, que reforça a ideia da importância da economia de mercado, com as suas características, né? Vamos lembrar o que é uma economia de mercado, essencialmente oferta e demanda, consumo, propriedade privada. Podem ter, é claro, economias de mercado com diferentes graus de aberturas, com diferentes graus e relações distintas entre alguns desses elementos que eu citei. Mas vamos usar a economia de mercado como um conceito amplo. O colapso da União Soviética em 91, levando consigo, ou colocando em xeque, boa parte das ideias que rejeitam a economia de mercado, é precedido por um movimento em 1978, e por isso eu disse que, para mim, o século XXI começa em 78, do ponto de vista do movimento histórico, quando um líder chinês, chamado Deng Xiaoping, inicia um processo de reformas em que a economia de mercado é um dos pilares centrais. Claro que há, do ponto de vista do governo chinês, uma outra nomenclatura. O governo chinês, e eu vou falar mais sobre isso, se refere a esse modelo como socialismo com características chinesas. Mas, na minha leitura, a partir da minha experiência e da visão que eu tenho, claro, muito moldada por um viés diferente, eu enxergo claramente
na experiência chinesa, uma clara concessão, não sei se a palavra melhor é concessão, mas uma clara opção por implementar características de economia de mercado no país mais populoso do planeta. Uma das frases clássicas de Deng Xiaoping para descrever esse processo que ele deslancha em 1978 é um ditado popular da sua província natal. Ele nasceu na província de Sichuan, que fica ali numa região mais a oeste, e a frase pode ser traduzida de várias formas, mas uma das traduções mais aceitas e mais utilizadas é a seguinte: não importa a cor do gato, o que importa é que ele mate o rato. Essa é uma das frases símbolo das mudanças chinesas. O que Deng Xiaoping queria dizer por meio dessa metáfora? Por meio, repito, dessa frase da cultura popular da sua província natal. Qual era o rato a ser morto? A pobreza, o isolamento, que marcaram a China desde a sua decadência a partir, sobretudo, do século XVIII e do século XIX. Ou seja, a última dinastia, a dinastia Qin. Depois nós vamos ter um período entre a adoção da República no começo do século XX e a implantação da República Popular da China em 49, mais instabilidade, mais crise econômica e social. Depois nós vamos ter a experiência do maoísmo, que também trouxe resultados bastante negativos do ponto de vista social, do ponto de vista do que a sociedade chinesa merecia, né? Lembrando todos os excessos cometidos, absurdos cometidos durante o período de Mao. Quando Deng Xiaoping chega ao poder em 78, a percepção dele e a proposta dele é finalmente sacar, tirar a China dessa situação na qual ela havia vivido pelo menos algo em torno de 200 anos, atravessando diferentes regimes. O fim do regime feudal, o início do regime republicano e as primeiras décadas do regime comunista. Por que não importa a cor do gato para matar o rato? Claro que Deng Xiaoping não ia usar as palavras que eu vou usar, mas eu vou procurar traduzir a percepção dele. Deng Xiaoping foi um comunista a vida inteira. Aliás, aderiu ao movimento comunista muito jovem, quando ele, na sua juventude, vai num programa de estudo e trabalho na França, nos anos 20. Sai do interior da China, Sichuan, vai para Lyon, na França, num programa de estudo e trabalho, entra em contato com as ideias à época revolucionárias, que era, vamos lembrar que anos 20 era pouco tempo depois da Revolução Bolchevique de 17, ele adere ao movimento comunista, vai depois para a União Soviética, passa por um processo de doutrinação, volta para a China, ou seja, ele tem toda uma vida dedicada ao Partido Comunista da China. Então, o que Deng Xiaoping queria dizer em 1978, por que não importa a cor do gato? A metáfora é a seguinte: eu, Deng Xiaoping, sou comunista e morrerei comunista. Porém, ao observar a história recente da humanidade, eu só encontrei uma fórmula de gerar riqueza. Só uma fórmula eficiente para que a gente possa tirar a China dessa sinuca representada pela pobreza, pelo isolamento e pela decadência que marcou o Império do Meio, como a China é conhecida em chinês, durante séculos. E esse mecanismo se chama, ele não disse com essas palavras, essas são minhas, mas o resultado é esse. Esse sistema se chama economia de mercado. Nós vamos passar a introduzir, na China governada pelo Partido Comunista, elementos de economia de mercado. Oferta e demanda, propriedade privada em diferentes graus, consumo, investimentos. E é isso que vai permitir a decolagem da China. Ou seja, voltando ao que eu dizia antes, a partir do momento em que a China adota elementos de economia de mercado, em 78,
a partir do momento em que a União Soviética entra em colapso em 91. Nós vamos ter um período histórico em que, praticamente, no cenário global, poucos movimentos vão questionar o modelo da economia de mercado. Claro que nós temos Kim Jong-un e a ditadura da Coreia do Norte, mas, excetuando a ditadura norte-coreana, até outros regimes ortodoxos comunistas acabaram fazendo concessões à economia de mercado. Peguem o caso de Cuba, onde o regime comunista ainda sobrevive, mas adotando lentamente, muito mais lentamente que a China, mas também adota elementos de economia de mercado. Eu não sei se vocês já ouviram falar em Doi Moi. Doi Moi é o processo de reformas do Vietnã. O Vietnã também, até hoje, governado pelo Partido Comunista, aquele dos Vietcongues, da guerra símbolo da Guerra Fria, do conflito com os norte-americanos, ainda governam o Vietnã, injetam economia de mercado e transformaram o Vietnã numa das mais ascendentes estrelas do novo cenário asiático. A economia de mercado, portanto, acaba permeando, inclusive, projetos políticos historicamente associados às ideias de esquerda. Esse é um elemento fundamental para entender o desenho do século XXI. Vamos colocar mais um vetor importante aqui. Mais economia de mercado, mais oferta e demanda, mais consumo, vai trazer um outro elemento, para mim, de uma relevância gigantesca, que nós aqui, talvez, no Brasil, damos pouca relevância, porque o Brasil já é um país urbano há muito tempo. É o elemento da urbanização. Pela primeira vez, gente, em 2014, a ONU anunciou que, pela primeira vez na história da humanidade, se atingiu a cifra de 50% da população do planeta vivendo em zonas urbanas. Ou seja, ao longo da história da humanidade, a maioria da nossa população global sempre viveu em áreas rurais. Claro que continente asiático e continente africano têm concentrado nos últimos tempos a maior parcela das populações rurais. Se a gente olhar para a Europa, se a gente olhar para os Estados Unidos, se a gente olhar para a América Central e do Sul, o processo de urbanização já foi bastante intenso. No entanto, o que tem ocorrido do ponto de vista de urbanização em África e, sobretudo, na Ásia, é algo sem precedentes na história da humanidade. Eu tenho um dado que eu acho absolutamente impressionante e eu costumo dizer que se um dia eu estiver diante de um marciano e me perguntar, Jaime, me dá um dado para eu voltar para Marte e entender exatamente essas mudanças que vocês atravessam no século XXI na sua civilização. E o dado que eu vou dar para ele é o seguinte. Marciano, quando eu fui morar na China em 1994, eu descobri, à época, ignorância minha, que não sabia até então, que 80% da população chinesa vivia na zona rural. Gente, 94, do ponto de vista histórico, é ontem. Esse número hoje, esse índice hoje, caiu para algo em torno de 50%, de 50% para 45%. Ou seja, nós estamos falando de, se a gente alargar a percepção, esse período de reformas da China, algo em torno de 30 pontos percentuais da população chinesa saiu do campo e foi para a cidade. Isso em números absolutos significa algo em torno de 400, 500 milhões de chineses. Em 30, 40 anos, saíram do campo e foram para a cidade. Talvez não haja na história da humanidade um processo de urbanização tão acelerado, em tão curto espaço de tempo. É impressionante a velocidade dessa urbanização chinesa, com as suas vantagens e com os seus desafios, obviamente. Mas nós estamos, portanto, diante de um mundo cada vez mais urbano, usando o exemplo da China.
repito, pela primeira vez na história da humanidade, em 2014, se registra 50% da população global nas cidades contra 50% no campo. Lembrando que, majoritariamente, nós somos, do ponto de vista histórico, mais rurais. Mais economia de mercado, mais urbanização. Nós temos o surgimento, e esse é o terceiro vetor que eu quero trazer, de algo também inédito na história da humanidade. Algo que alguns especialistas definem como a classe média global. Classe média, vamos entender que são aqueles setores, é claro um conceito elástico, mas são aqueles setores da sociedade que conseguem ultrapassar a barreira da subsistência, que com a sua renda já conseguem ter um mínimo de consumo que não corresponda simplesmente às suas fundamentais necessidades básicas de habitação, alimentação, saúde e educação. Ou seja, começa a existir um mundo novo de classe média pelo planeta. Alguns personagens que jamais existiram. Volto à China. Hoje nós estamos falando, de novo com esse conceito elástico, de uma classe média chinesa que hoje já tem capacidade de consumo significativo. Nós estamos falando de algo em torno de 400 milhões de chineses. A pergunta que eu faço, quando houve classe média dessa magnitude na China? Se a gente lembrar que a China foi feudal, depois basicamente ela é comunista da ortodoxia maoísta. Então esse personagem chamado classe média chinesa, robusta dessa forma, numerosa dessa forma, é um personagem novo. Nós temos classes médias ascendentes na Ásia, sobretudo, mas isso acontece também na América Latina, acontece na África. Claro que são movimentos que passam muitas vezes, e lamentavelmente no Brasil a gente tem sentido isso há muitos anos, por idas e vindas, por processos de avanço de consumo. Vamos lembrar o que foi o Brasil chamado o fenômeno da classe C e D, a ascensão da classe C? Lamentavelmente, nós mergulhamos numa recessão longa demais, mas se você ampliar do ponto de vista de um olhar histórico, se eu voltar a conversar com o Marciano, eu vou dizer que uma das grandes novidades no cenário internacional no século XXI se chama classe média global. Repito, economia de mercado, urbanização, classe média global. Qual é o quarto vetor? Esse quarto vetor que completa a equação e sobre o qual eu vou falar muito pouco, porque não é exatamente o objeto do meu estudo, mas certamente aqui entre vocês a gente que conhece muito mais esse tema, que é a revolução tecnológica. Então nós temos no século XXI um mundo com mais economia de mercado, um mundo mais urbano, um mundo com mais classe média e um mundo com mais tecnologia. E, claro, vai caber a nós entender, estudar e analisar o impacto dessas mudanças que são tectônicas. Ou seja, se desenha todo um novo cenário com seus desafios e com as suas, obviamente, vantagens. Esse cenário do século XXI, voltando ao início um pouco da conversa, o grande personagem precursor disso, para mim, é a China, em 1978. Eu arrisco dizer que a figura histórica mais importante da segunda metade do século XX se chama Deng Xiaoping. Ou seja, para mim, Deng Xiaoping é mais relevante do que outros personagens desse período histórico. Por exemplo, Mikhail Gorbachev. Ora, o que Gorbachev fez com a perestroika e com a glasnost foi importante, sem dúvida, mas ele contribuiu essencialmente para desfazer um cenário fundamental na modelagem do século XXI, na medida em que a perestroika e a glasnost resultaram no fim da União Soviética.
Nelson Mandela, fundamental. Aliás, eu tive o privilégio e a sorte de cobrir a libertação de Nelson Mandela em 1990. Eu estava na porta da prisão de Victor Verster, quando Mandela caminha para a sua liberdade depois de mais de 27, ou cerca de 27 anos no cárcere. Mandela foi fundamental, mas ele também é responsável pelo fim de um regime opressivo chamado apartheid. Tem gente com uma visão ideológica, digamos, mais liberal, que vai dizer, não, mas e o Reagan e a Thatcher? Como personagens importantes do século XX na sua segunda metade. Nenhum deles foi responsável por deslanchar um processo cuja repercussão fosse tão relevante no redesenho do século XXI como Deng Xiaoping. E um detalhe curioso, né? Deng Xiaoping é uma figura que tem uma visibilidade proporcional à relevância que eu atribuo a ele? Não. É muito comum nessas minhas conversas sobre China, eu morei lá de 94 a 97 e depois disso continuo visitando na medida do possível com certa regularidade e tento fazer a mesma coisa com a Rússia. Ou seja, mantenho os meus vínculos afetivos e profissionais com Moscou e com Pequim. E nessas minhas frequentes conversas sobre a China é muito comum as pessoas me dizerem, Jaime, eu tenho muito claramente a imagem de Mao Tse-tung, mas eu não tenho com clareza a imagem de Deng Xiaoping, o homem responsável por deslanchar as reformas, o arquiteto desse processo tão relevante para a China e para o mundo. Há uma explicação para isso. Deng Xiaoping representa uma ruptura com a lógica do período maoísta. Em 1º de outubro de 1949, Mao Tse-tung proclama a República Popular da China. Aliás, em breve, 7 décadas, 70 anos de República Popular da China. E o Mao vai governar até sua morte em 1976. Os últimos 10 anos do período maoísta são chamados de Revolução Cultural e correspondem a um período de profunda radicalização do regime comunista, do regime maoísta. E representou, na prática, mais mortes, mais instabilidade e mais isolamento para a China. Quando Mao Tse-tung morre em 1976, há uma luta pela sucessão. De um lado, a viúva de Mao Tse-tung, que defendia a manutenção da ortodoxia comunista e da Revolução Cultural. De outro lado, vem a ala dita pragmática, em contraposição à ala ideológica. Esse embate vai ser decisivo para o futuro da China e para o futuro do mundo. Ou seja, se houvesse a vitória da viúva de Mao Tse-tung e os seus associados, que eram conhecidos como a Gangue dos Quatro, isso significaria a manutenção da China no caminho da ortodoxia maoísta. Por outro lado, Deng Xiaoping advoga a ideia de uma ruptura com esse modelo que resultou na Revolução Cultural. E lembrem-se da frase que eu mencionei, simbólica das reformas de Deng Xiaoping. O pragmatismo. Não importa a cor do gato. O que importa é que ele mate o rato. Deng Xiaoping vence essa luta pela sucessão, vai deslanchar as reformas, conhecidas pelo seu nome oficial de socialismo com características chinesas, e um dos aspectos fundamentais da sua estratégia, do ponto de vista político, era desfazer uma das heranças mais nocivas do maoísmo, o excessivo culto à personalidade de Mao Tse-tung. Ou seja, Deng Xiaoping, embora ele vai se manter como o homem forte da China até a sua morte em 1997, mas ele passa a privilegiar um tipo de governo colegiado, em que, claro, ele continua sendo o homem forte, mas sem repetir a mesma atitude
centralizadora e imperial de Mao Tse-tung. Por exemplo, nos anos em que eu morei na China, raramente eu ia ver um cartaz de Deng Xiaoping. Você não vai ver a efígie de Deng Xiaoping nas notas. Você não vai ver a efígie de Deng Xiaoping espalhada por repartições públicas. Até você vai ver de Mao. Mas o Deng também manteve, de certa forma, a imagem do Mao, porque ele também não desejava uma ruptura completa com o passado do Partido Comunista. Era, na visão de Deng Xiaoping, a mesma estrutura partidária, comandando o país, mas a partir de um outro norte, a partir de uma outra percepção, por exemplo, sem a ortodoxia maoísta, do ponto de vista ideológico, e sem o excessivo culto à personalidade que marcou, sobretudo, a era da Revolução Cultural. Ora, quando Deng começa as reformas, a pergunta óbvia é a seguinte: como implementar esse processo de modernização da China? Como tirar a China da armadilha, do isolamento, da pobreza e da falta de crescimento econômico? Ora, como eu já mencionei em algum momento, a China é historicamente uma gigantesca população rural. A primeira medida de Deng Xiaoping é atacar exatamente, atacar não sei se é a melhor expressão, mas é atuar na área rural. A primeira fase das reformas, essas reformas, repito, arquitetadas para tirar a China do seu atraso do ponto de vista econômico, essa primeira fase visa a descoletivização do campo. Ora, no período comunista, a propriedade da terra, a política agrícola, a política de preços era totalmente definida pelo governo, pelo Estado chinês. O primeiro embrião importante de economia de mercado, o Deng Xiaoping vai instalar exatamente no setor da sociedade chinesa mais importante do ponto de vista numérico, a população rural. Ou seja, a partir daquele momento, o agricultor chinês não vai ter a propriedade da terra, ele vai ter um direito de uso da terra, mas ele vai poder escolher o que ele vai plantar, ele vai poder ir ao mercado, vender a sua produção e oferecê-la e definir o preço, não a partir das diretrizes do governo, mas a partir de mecanismos de economia de mercado. Começam assim as primeiras injeções de oferta e demanda, consumo, economia de mercado no país mais populoso do planeta. Vem então a segunda fase desse processo de 40 anos de reformas que nós testemunhamos. A segunda fase é quando Deng Xiaoping, obviamente, conclui que a construção de uma economia moderna, a construção de um país modernizado do ponto de vista econômico, não pode depender de um setor agrícola. A pergunta é, como, portanto, inserir a China nesse cenário da economia global? A opção do socialismo com características chinesas, o nome utilizado para descrever esse sistema, é a aposta na industrialização. Eu, China, tenho mão de obra abundante, barata, preciso atrair capital. Com a atração desse capital, a quem eu vou atrair? Não apenas oferecendo mão de obra mais barata, mas eu vou oferecer uma série de incentivos para atrair a vinda desses investimentos que vão permitir a mim, China, construir um parque industrial e transformar a China no workshop do planeta. Transformar a China num gigantesco ou numa gigantesca plataforma de exportações. Eu que já estou com 54, portanto acompanhei esse período em que a percepção básica sobre a economia chinesa era a da produção de bens industrializados de pouco valor agregado e de baixo custo, e que inundaram os mercados internacionais. No Brasil, a gente teve esse primeiro choque durante o governo Collor, se vocês se recordam.
E, durante muito tempo, se associou, portanto, a decolagem chinesa a essa fase da industrialização acelerada, baseada em mão de obra mais barata, atração de capitais estrangeiros por meio de uma série de incentivos, industrialização, exportação para mercados externos. Essa fórmula vai funcionar basicamente, ela continua funcionando, mas ela vai ser o motor básico da economia chinesa. Nós podemos dizer ou mencionar duas datas que são divisores de água. A primeira é 2001. 2001 é quando a China adere à Organização Mundial do Comércio, a OMC. O que significa esse momento? É quando a China diz para o mundo: olha, eu quero agora fazer parte de um sistema de comércio internacional em que eu possa expandir ainda mais a minha presença comercial pelo mundo e, a partir de agora, estou falando de 2001, com anos, né, de reforma, de 78 para 2001, portanto nós estamos falando de pouco mais de 20 anos de reforma. Já há um mercado doméstico, já há consumo interno na China, portanto a economia global também pode se interessar hoje no mercado interno chinês. Então, a primeira fase, descoletivização do campo. A segunda fase, a industrialização acelerada, a plataforma de exportações. E a terceira fase, iniciada em 2001, eu, China, começo também a desenvolver um mercado doméstico, cujo consumo será uma mola também de desenvolvimento econômico. Essa fórmula, essa terceira fase, vai ganhar uma dimensão muito mais relevante a partir da crise financeira internacional de 2009. Ora, o que acontece nesse momento, com a quebra do Lehman Brothers como símbolo? Nós vamos ter os Estados Unidos mergulhando numa crise econômica, se vocês se recordam, nós vamos ter a Europa mergulhando numa crise econômica, e o que fica claro para a liderança chinesa naquele momento? Que o modelo de desenvolvimento econômico impulsionado, sobretudo, pelas exportações, já não é interessante para Pequim, por dois aspectos. Primeiro porque, pós-crise, o consumo de americanos e europeus tende a quê? A diminuir. Segundo aspecto, eu, China, em 2009, 2010, já contabilizo algo em torno de 30 anos de reformas econômicas. E eu já posso claramente aspirar, desejar e já estou ocupando um novo posto no cenário da geopolítica internacional. Portanto, a mim me interessa também um modelo de desenvolvimento que não seja tão dependente de mercados externos, porque isso me deixa o quê? Mais vulnerável. Ou seja, se eu quero e tenho condições de ser um player global mais relevante, depois de 30 anos de um crescimento econômico que, nesse período de 30 anos, gente, acumulou taxas, em média, de 9% a 10% ao ano. Vocês podem imaginar o que é um país crescer durante 3 décadas de 9% a 10% ao ano. Então, a partir de 2009, a China quer trocar a sua opção de desenvolvimento e plataforma de exportação e investimento, seja estatal, seja privado, por um modelo baseado em consumo interno e investimento em inovação e tecnologia. A China entra claramente numa nova fase do seu desenvolvimento econômico. E o que nós temos hoje é a China, a partir, sobretudo, de 2012, entrando num outro momento do seu desenvolvimento. Em 2012, já dentro desse cenário de mercado doméstico e aposta em inovação, a China entra num período sob a liderança de Xi Jinping, que acumula os cargos de presidente do país, secretário-geral do Partido Comunista e chefe da Comissão Central Militar. Na verdade, esse acúmulo de cargos
tem ocorrido ao longo dos últimos dirigentes chineses. Não é uma novidade com Xi Jinping. A grande novidade, a meu ver, com Xi Jinping é que ele é o primeiro líder chinês cuja ascensão ao poder não foi feita na era Deng Xiaoping. Ou seja, Deng Xiaoping falece em 1997. E ele deixou preparada a sucessão até 2012. Houve Jiang Zemin, Hu Jintao, ou seja, ele deixou também uma herança política em que os líderes chineses, depois da morte de Deng Xiaoping, deviam a sua chegada ao poder ao grande arquiteto das reformas. Xi Jinping é o primeiro a chegar ao poder num cenário em que não houve a influência direta de Deng Xiaoping. E Xi Jinping, portanto, tem o desafio de se afirmar, de se consolidar no poder a partir de uma China que continua um processo intenso de mudanças, sobretudo no campo econômico. E aí nós vamos ter hoje Xi Jinping diante do que eu chamo o aprofundamento do paradoxo chinês. O que é o aprofundamento do paradoxo chinês? Só lembrando que esse socialismo com características chinesas, que é o nome que se dá oficialmente ao regime que impera no país, ele tem como característica básica o seguinte contrato social. A partir de 1978, há uma linha vermelha desenhada imageticamente na sociedade chinesa. Desta linha vermelha para lá está a população chinesa, que a partir de 78 vai poder consumir, vai poder investir, vai poder se associar a estrangeiros, vai poder prosperar, vai poder florescer do ponto de vista econômico. Mas qual é a linha vermelha que ela não pode cruzar? É a linha do poder político. Ou seja, o monopólio do poder político se mantém nas mãos do Partido Comunista Chinês. E é esse o contrato social que prevalece no país de 78 até hoje. Qual é o paradoxo que se acentua? Xi Jinping, em vários discursos, já deixou claro, ele não usa essa expressão, mas eu acho que ela é pertinente e ela também é de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping costumava dizer o seguinte: reformas são como andar de bicicleta. Se parar de pedalar, cai. Portanto, a China tem, e a liderança chinesa e a liderança do Partido Comunista tem a mais absoluta clareza da importância de a China continuar no caminho das reformas e da sua impressionante decolagem econômica. Qual é um caminho quase que inevitável? E Xi Jinping deixa isso muito claro nos seus discursos. Aprofundar a expansão da classe média chinesa. E 2, aprofundar os investimentos em inovação e tecnologia. Ou seja, essa é a característica principal da manutenção das reformas da China a partir de agora. Mais classe média, mais inovações. Aquela China do parque de exportações, aquela China notabilizada pela exportação de produtos de baixo valor agregado, é substituída por um outro modelo econômico. Não que essa China industrial deixe de existir, longe disso, mas deixa de ser o eixo principal do desenvolvimento do país, que hoje não é mais na casa dos 10% ao ano, mas hoje flutua entre 6,5% e 7% ao ano. Ou seja, os motores agora são classe média, consumo doméstico, a partir daquela opção que eu mencionei de a China ter um motor mais autônomo e depender menos do cenário internacional, e, óbvio, a questão da inovação e da tecnologia. Eu vou dar só um dado impressionante. Os Estados Unidos, recentemente, o ano passado ou retrasado, registraram algo em torno de 54 mil patentes. A China registrou 52 mil patentes.
Hoje, o maior supercomputador do mundo não está localizado no Vale do Silício, está na China. Hoje, a China se notabiliza por exportar tecnologia, por exportar capital, e é esse o caminho que Xi Jinping pretende continuar. Então, por um lado, a China vai se tornando claramente uma sociedade com mais classe média, mais tecnológica. Qual é o paradoxo aqui? A pergunta é como manter, do ponto de vista do Partido Comunista, esse contrato social em que o monopólio do poder se mantém nas mãos do partido. Ou seja, a pergunta que não quer calar é como o Partido Comunista vai e está administrando o desafio de manter o monopólio do poder político numa sociedade chinesa cada vez mais complexa, porque tem um tecido social mais complexo do que no passado recente, uma sociedade chinesa cada vez mais marcada por inovação e tecnologia. Então nós temos um cenário em que a China continua claramente na sua ascensão, e eu costumo lembrar, e das minhas conversas, tanto com chineses como com observadores que se debruçam sobre o país, que há duas experiências históricas que o Partido Comunista Chinês estuda intensamente para evitar erros, o que não significa que não possa cometê-los. A primeira experiência que o Partido Comunista Chinês estuda 24 horas por dia, 7 dias por semana, é o fim da União Soviética. Ou seja, por que o Partido Comunista da União Soviética entrou em colapso, por que ele ruiu e por que a União Soviética entrou em colapso. A outra experiência negativa que o Partido Comunista Chinês estuda para evitar exatamente cair numa armadilha histórica é o que aconteceu com o Japão. Aí eu me refiro ao plano econômico. Vocês se recordarão que nos anos 80, o Japão também protagonizava uma ascensão econômica impressionante. E as duas últimas décadas da economia japonesa, ou melhor dizendo, sobretudo as duas décadas a partir dos anos 90, são conhecidas como as décadas da estagnação do Japão. A tal ponto que em 2010 a China ultrapassa o Japão e se transforma na segunda maior economia do planeta, logo depois dos Estados Unidos. Qual é o motivo básico da estagnação da economia japonesa? Foi o estouro das bolhas especulativas. Ou seja, o crescimento acelerado do Japão nos anos 80 levou à criação de bolhas especulativas no mercado acionário, levou a bolhas especulativas no mercado imobiliário. Bolhas especulativas que geram, portanto, uma distorção no preço desses ativos, que ficam artificialmente muito elevados. E em algum momento o mercado vai dizer, peraí, essa ação não tem esse valor todo, esse imóvel não tem esse valor todo. Quando os preços caem, isso é o chamado estouro das bolhas. E isso tem uma repercussão deletéria e muito séria nas economias, vide o caso japonês. Então, nós vivemos hoje 40 anos de reformas na China, que são responsáveis, a meu ver, por serem pioneiras e precursoras de todo esse movimento tectônico que movimenta o século XXI. E para concluir, eu vou lembrar os vetores que, para mim, são fundamentais para redesenhar o período histórico que a gente vive em comparação com o século passado. Nós temos o avanço da economia de mercado, nós temos o avanço impressionante da urbanização, nós temos esse personagem que nunca teve a pujança numérica que tem hoje, que é a classe média global. E acrescentem, por último, a revolução tecnológica. Essa é a equação, a meu ver, que define o século XXI e a China
é um exemplo clássico e importante de como essas mudanças transformam o cenário internacional. Aí uma pergunta do Luan, que a pergunta do Luan é a seguinte: quais seriam os fundamentos do socialismo marxista que ainda são referência na organização política chinesa? Ou podemos dizer oficialmente que a China é um país ex-comunista? Não é possível dizer que a China é um país ex-comunista se quem governa a China é o Partido Comunista. Ou seja, a diferença está na compreensão do que significa o comunismo a partir das opções feitas pelo maior partido comunista do mundo depois do choque representado pela visão de Deng Xiaoping. É claro que a China de hoje ela é muito distante daquilo que se imaginou como comunismo no começo do século XX. As bases teóricas do marxismo-leninismo, que pregavam, entre outras coisas, uma economia estatizada, ela não se revela hoje na China, em que há claramente uma forte presença ainda do Estado, mas mais de 50% do produto interno bruto da China hoje já é fruto da iniciativa privada. Ou seja, dos dogmas econômicos que o marxismo e o marxismo-leninismo pregavam, realmente muito pouco restou na China de hoje. Talvez uma das características mais evidentes é a manutenção do regime de partido único. Desse ponto de vista, a ideia que permeou outras experiências de partidos comunistas continua em vigor na China. E lembrando que esse modelo, ele não é apenas implementado pelo Partido Comunista Chinês. Esse modelo, num grau menor, também tem sido adotado pelo Partido Comunista em Cuba. Esse modelo, num grau maior do que Cuba, tem sido adotado pelo Partido Comunista do Vietnã, só para citar 3 exemplos. O que muda, portanto, é o comunismo. Ou seja, do comunismo, do ponto de vista da sua realidade no século XXI, é diferente do comunismo do século XX, e claro que pode haver todo um debate se essa nomenclatura ainda é pertinente ou não. Eu vou lembrar uma outra frase de Deng Xiaoping que talvez possa contribuir para esse debate. O Deng costumava também dizer a seguinte frase, que pode parecer num primeiro momento óbvia, mas um debate sobre ideologia, ainda mais num mundo tão ideologizado como a gente vive nos últimos tempos, ela é bastante útil. Deng Xiaoping costumava dizer: a verdade emana dos fatos. Ou seja, nem sempre as cartilhas ideológicas são capazes de dar respostas aos desafios concretos, aos desafios colocados pela realidade. E Deng Xiaoping, inclusive, muitas vezes sofreu no cenário político chinês pela heterodoxia das suas visões. Ele entrou em choque com Mao Tse-tung já durante a década de 60. Ou seja, Deng colecionava um histórico de pensamentos heterodoxos no mundo ortodoxo do comunismo do século XX. E um outro aspecto que eu gostaria de enfatizar é que talvez nenhum especialista, ou poucos especialistas, previram que a China, em apenas 40 anos de reformas, já teria condições de efetivamente colocar em xeque a hegemonia norte-americana. Se a gente pensar, e essa é uma frase de Vladimir Putin, quem vai dominar o século XXI é quem dominará a inteligência artificial. Basta ver os avanços que a China tem feito no domínio e na expansão das tecnologias e das inovações voltadas para a inteligência artificial. Então, poucos previram que, se é que alguém foi tão assertivo, que em 40 anos de reformas, a China conseguiria dar esse salto gigantesco, não apenas, como desejava Deng Xiaoping,
matar o rato da pobreza e do isolamento. Mas em 40 anos a China foi além disso, com a capacidade de colocar em xeque, ou pelo menos já apresentar a mais desafiadora possibilidade de substituição a um cenário hegemônico norte-americano que, repito, não podemos efetivamente cravar uma data, um momento para que isso aconteça. Uma pergunta do público veio do João Vitor, e ele te pergunta assim: como você enxerga a expansão chinesa por meio do One Belt, One Road? Ela é de fato concreta? A questão do Mar do Sul da China será problemática em um futuro próximo, se já não o é? E quais são os movimentos da China na América do Sul para a consolidação do soft power aqui? Bom, obrigado pela pergunta. O Belt and Road Initiative, que a gente pode chamar em português, talvez, de a nova Rota da Seda, é hoje o principal projeto de política externa de Pequim. Esse projeto consiste essencialmente na capacidade chinesa hoje de financiar obras de infraestrutura pelo mundo. A ideia da China é utilizar o gigantesco capital acumulado ao longo de décadas de desenvolvimento como uma mola propulsora para impulsionar o comércio internacional. Claro que isso faz parte de uma estratégia de Pequim de aumentar a sua presença internacional, que é inevitável à medida em que o país vai se tornando um polo com mais musculatura do ponto de vista político, do ponto de vista econômico. E o que também eu acho interessante enfatizar a partir dessa, vamos em português chamá-la de nova Rota da Seda, é a ideia de que a China durante muito tempo esteve associada à ideia da exportação de bens industrializados. E hoje a China pode ser claramente associada à ideia da exportação de capital. E empresas chinesas saem pelo mundo a partir de uma estratégia de China Goes Global. E a gente observa, então, a China aumentando a sua presença de maneira significativa no cenário internacional. Então, a nova Rota da Seda é uma peça-chave dentro da estratégia do país de aumentar a sua relevância no cenário internacional e de fazer de sua capacidade de investimento também uma ferramenta de política externa, também uma ferramenta de aumentar a sua presença pelo planeta, naturalmente, de olho nos benefícios que isso vai trazer para o sistema de comércio global e, naturalmente, os benefícios que isso vai trazer para ela, a China, do ponto de vista da sua capacidade de ser um player do mercado internacional. Há muito questionamento sobre o Belt and Road Initiative, sobre quão viável ele é. Em alguns momentos, claro que o Belt and Road Initiative se transforma numa ideia que alguns críticos chamam de quase faraônica. Mas o que é inegável é que a China, sim, opta por aplicar o seu capital, entre outras opções, também em projetos globais de infraestrutura. Isso já é perceptível, sobretudo em países asiáticos. Se a gente for observar a presença chinesa, por exemplo, no Paquistão, se a gente for observar a presença chinesa também em países africanos, já é evidente o quanto a infraestrutura dessas regiões se beneficia da presença chinesa. O outro aspecto, o Mar do Sul da China. Bom, o Mar do Sul da China é, sem dúvida nenhuma, um foco importante de tensões internacionais. A analogia que eu costumo fazer é que o Mar do Sul da China está para o século XXI como o Golfo Pérsico esteve para o século XX. Ou seja, o Golfo Pérsico como um centro nevrálgico da economia no século XX, a partir da importância do petróleo e
o Golfo Pérsico como um corredor importante de escoamento da produção petrolífera de países como Arábia Saudita, Irã, Kuwait, Iraque. E isso, obviamente, justificava, do ponto de vista americano, a enorme presença militar dos Estados Unidos naquela região e todas as tensões que a gente se acostumou a ver durante o século XX em função daquela área, pela sua relevância geoestratégica e geoeconômica. À medida em que o petróleo tem perdido importância, o Golfo Pérsico também perde um pouco a sua relevância. E quem é que está se transformando, do ponto de vista geográfico, num gargalo importante das rotas comerciais do século XXI? O Mar do Sul da China, que é por onde passam importantes rotas comerciais que vão unir o Oceano Pacífico ao Oceano Índico, por onde vão passar rotas comerciais que vão ligar as economias, por exemplo, da China, do Japão, das Coreias, com economias do sul da Ásia, com economias do norte da África e, eventualmente, até da Europa. O Mar do Sul da China também ele tem importância com biodiversidade bastante intensa. Há também reservas de petróleo e de gás, ou seja, há todos os ingredientes para uma região disputada, para uma região tensa do ponto de vista geopolítico. Vários países reivindicam o controle do Mar do Sul da China ou o controle de porções do Mar do Sul da China. E os Estados Unidos, com as suas pretensões hegemônicas, também procuram exercer naquela região o seu interesse estratégico e garantir que nenhum país seja hegemônico numa região que é importante para a economia americana, importante para a economia global, repetindo o que a gente observou ao longo do século XX no Golfo Pérsico. Então, o Mar do Sul da China é uma fonte de preocupação do ponto de vista da estabilidade global. Lá está sendo e será jogado um jogo importante do ponto de vista do peso político, econômico e militar de China e de aliados dos Estados Unidos. E tem até uma ironia da história. Entre os vários países que reivindicam espaços no Mar do Sul da China está o Vietnã. E o Vietnã, muitas vezes, entra em choque, sabe com quem? Com a China, em função das disputas dessa região tão estratégica. E hoje o Vietnã, governado também por um partido comunista, acaba, portanto, muitas vezes alimentando uma relação de rivalidade com a China, com Pequim. E a quem o governo de Hanoi recorre em busca de apoio político, econômico e militar? Aos Estados Unidos da América. Então, o mesmo Vietnã que nos anos 70 guerreava contra os Estados Unidos no cenário da Guerra Fria, hoje busca nos Estados Unidos um apoio político, econômico e militar como contrapeso às disputas que o Vietnã tem com a China, sobretudo em função do Mar do Sul da China. Interesses chineses na América Latina. Sem dúvida nenhuma, a China tem um crescente interesse pela região, pelo nosso subcontinente. O presidente Xi Jinping já deixou isso claro várias vezes. Existem planos de Pequim bastante ousados do ponto de vista do aumento do investimento e do ponto de vista do aumento das relações comerciais com o nosso subcontinente. O que a América Latina pode significar para a China? Essencialmente, nos últimos anos, uma relação, do ponto de vista comercial, o interesse chinês nas matérias-primas que vêm da nossa região. Vamos sempre lembrar que um tema estratégico para a China é alimentos. A China tem algo como 20% da população do planeta, mas apenas 7% das terras aráveis do planeta. Então, alimento é um tema dramático para a China, que, portanto, precisa sempre ter uma estratégia de busca de fontes de alimentos, e a América Latina representa, do ponto de vista econômico e estratégico para a China, um local muito interessante, do ponto de vista das relações comerciais, onde pode obter matérias-primas, alimentos,
minérios, e isso explica, em boa medida, o interesse de Pequim aqui. Mas não se limita às relações comerciais. Há também um gigantesco interesse chinês do ponto de vista do investimento em infraestrutura. E a gente tem observado isso claramente nessa estratégia China Goes Global. A gente tem visto uma presença significativa de investimento nos países da América Latina. E que, para mim, representa uma boa notícia, na medida em que uma das necessidades do nosso subcontinente é recuperar a capacidade de crescimento econômico. E para recuperar crescimento econômico, nós precisamos de investimento. E precisando de investimento, precisamos de parceiros. E eu acho, portanto, que essa relação da China com a América Latina no século XXI, ela traz enormes oportunidades. Claro que há tensões. Os Estados Unidos veem na entrada da China na América Latina uma ameaça estratégica, mas isso é inerente ao jogo das grandes potências. E eu costumo dizer que, para nós, como Brasil, não nos interessa o alinhamento automático, nem com os Estados Unidos e nem com a China. O que nos interessa é o desenvolvimento da economia brasileira, é a geração de empregos, é a gente conseguir sair da recessão, seja por meio de manutenção e atração de investimentos, ou aí há uma série de propostas sobre a mesa, mas eu não tenho a menor dúvida que não é do nosso interesse alinhamento automático, nem com um, nem com o outro, e sim uma diplomacia que seja capaz de trazer para o Brasil os interesses básicos nossos, que hoje se resumem muito à recuperação da economia. O Gustavo, também pela internet, te pergunta se é possível destacar as principais mudanças culturais ao longo do processo de modernização da China. É possível identificar um esforço para captar, pensar e refletir sobre uma nova identidade nacional? Essa é uma questão bastante interessante e é um debate permanente travado hoje na China. O Partido Comunista tem deixado claro, ao longo dos últimos anos, a sua intenção em impedir o que ele chamaria de uma excessiva ocidentalização do país, do ponto de vista cultural e de costumes. Até voltando ao tema da questão ideológica, que foi perguntada em algum outro momento, o Partido Comunista Chinês deixou claro, ainda que não de maneira documentada, a ideia da mudança da sua missão histórica. Ou seja, se nos tempos de Mao Tse-tung, o combustível ideológico, ou a narrativa que movia o Partido Comunista, era a construção de um suposto paraíso proletário na Terra, essa ideia, essa mola mestra, deixou de existir a partir da introdução de uma sociedade em que você já tem diferenças sociais que não lembram a ideia da ortodoxia marxista-leninista. Qual é, portanto, o combustível ideológico dessa decolagem chinesa? A ideia básica que norteia o Partido Comunista é a ideia de que a China, e essa é a missão histórica que o Partido Comunista se arvora, a China, abro aspas, tem de voltar ao lugar de onde ela nunca deveria ter saído, fecho aspas. Que lugar seria esse? Ora, vamos lembrar que China em chinês é Zhongguo, que quer dizer o império do meio. Ou seja, a China tem uma percepção sinocentrista de mundo, e essa percepção sinocentrista é baseada em quê? É baseada numa história milenar, uma história impulsionada por uma gigantesca lista de invenções e inovações. Ou seja, durante a maior parte da sua trajetória histórica, a China foi ou o principal centro de desenvolvimento cultural e científico do planeta, ou um dos principais. Se nós formos listar aqui as inúmeras contribuições chinesas à civilização, nós vamos falar de papel, fogos de artifício, bússola, nós vamos falar da medicina tradicional chinesa, nós vamos falar dos fogos de artifício
Nós vamos falar de uma série de questões, por exemplo, a porcelana. Como é que se diz porcelana em inglês? China. Então, ao longo da história, a China esteve à frente de outras civilizações do ponto de vista da sua capacidade de inovação. A partir do século, sobretudo 18 e 19, é que o país, por uma série de motivos, entra num processo de decadência que contrasta justamente com a ascensão das grandes potências europeias, essas impulsionadas pela Revolução Industrial. Então, ao longo dessa história milenar, a China foi construindo uma percepção, repito, sinocentrista de mundo, o império do meio. O que o Partido Comunista hoje advoga, ainda que não com essas palavras claras, é de que sua missão histórica não é mais construir a sociedade que seja um paraíso proletário, mas que a sua missão histórica é fazer com que a China recupere, no cenário internacional, o protagonismo. E, portanto, é a ideia de que a China volte a ser uma potência global, como foi em boa parte da sua história milenar. Esse é o combustível ideológico que movimenta o Partido Comunista. E isso tem um reflexo interessante, que, por um lado, a abertura da sociedade chinesa, a sua modernização, significa inevitavelmente a adoção de uma série de costumes, modas e tendências que vêm de outros países. Isso é inevitável no mundo da globalização. Então, hoje você começa a observar na China uma série de tendências de comportamento, de moda, que são oriundas de outros países. Mas a China também começa a ditar moda e ditar tendências fora do país. A gente começa a ter, por exemplo, um fenômeno que é o aplicativo conhecido por WeChat, que é hoje, se não o aplicativo com o maior número de usuários do planeta, um dos. Eu visitei a sede da Tencent, na minha última ida à China, que é a empresa de tecnologia que desenvolveu esse aplicativo, que é conhecido como o aplicativo dos aplicativos, porque nesse espaço você se comunica, você posta em redes sociais, você usa como meio de pagamento. Então o WeChat hoje é uma moda que a China exporta, sobretudo para os seus países vizinhos, e já começa a ditar comportamentos em outros países. Mas eu queria adicionar mais um elemento à questão ideológica. Ouça, o governo chinês, e isso tem ficado muito claro no atual período Xi Jinping, tem recuperado uma figura histórica que foi vilipendiada e condenada no período do maoísmo, que é a figura de Confúcio. Confúcio, um pensador, um filósofo chinês que viveu mais ou menos 500 a.C. e que, com o seu pensamento, acabou criando uma matriz ideológica que influenciou não apenas os rumos da sociedade chinesa, influenciou os rumos de várias sociedades orientais, que a gente diz sociedade de matrizes confucionistas. China, Japão, Camboja e várias outras daquela região. A ideia, portanto, de uma cultura tradicional chinesa, confucionista, que na era de Mao Tse-tung era rotulada de símbolo da China feudal e que, portanto, devia ser suprimida e abolida, hoje é recuperada pelo governo chinês como uma das formas de recuperar a identidade nacional chinesa. Era impossível nos tempos de Mao Tse-tung, portanto até 1976, você entrar numa livraria na China e encontrar as obras de Confúcio. Hoje você entra em qualquer livraria da China e haverá prateleiras dedicadas ao pensamento de Confúcio na ideia da recuperação de uma identidade nacional histórica. Ou seja, se para Mao Tse-tung Confúcio era símbolo da China feudal e atrasada, para o Partido Comunista hoje, Confúcio significa a recuperação
de uma identidade histórica nacional chinesa importante nessa decolagem do século XXI. Uma pergunta do público. O Thales te pergunta qual é a relevância, na sua opinião, da entrada da República Popular da China no Conselho de Segurança da ONU em 71 para a atual posição da China no cenário global. Bom, esse é um momento histórico muito simbólico. Primeiro porque ele cristaliza um dos movimentos mais importantes da Guerra Fria. Esse movimento, a entrada da China no Conselho de Segurança da ONU em 71, é o maior símbolo de um movimento que foi arquitetado por um sujeito chamado Henry Kissinger. E esse movimento do Kissinger é que vai, de forma relevante, definir os rumos da Guerra Fria. O que acontecia naquele período histórico nos anos 60 e nos anos 70? No começo dos anos 60, houve uma ruptura entre a República Popular da China e a União Soviética. Ora, quando Mao Tse-tung cria a República Popular da China em 49, qual era o seu modelo histórico, político e econômico? A União Soviética. Em 1953 morre Stalin, Joseph Stalin. E a partir desse momento começa uma disputa pela liderança do movimento comunista internacional. Mao Tse-tung diz, bom, morreu Stalin, eu sou o herdeiro natural, eu sou o grande líder a quem caberá movimentar o movimento comunista internacional. Essa percepção de Mao Tse-tung, obviamente, não era a compreensão daqueles que lutavam pela sucessão de Stalin. Quem venceu a guerra interna no Kremlin para suceder Joseph Stalin foi um sujeito chamado Nikita Khrushchev, que vai consolidar seu poder em 1956. Nós temos, portanto, aí o choque de Mao Tse-tung com Nikita Khrushchev. Quem vai ser o líder do movimento comunista internacional? Esse choque vai resultar num afastamento da União Soviética e da República Popular da China. Esse afastamento foi tão intenso que em 1969 a Rússia e a China, perdão, a União Soviética e a China estiveram à beira de uma guerra nuclear entre os dois, por conta de uma disputa territorial como o motivo da desavença entre os dois gigantes. A gente costuma aqui no Ocidente a lembrar a crise dos mísseis de Cuba de 1962 como um momento histórico em que a humanidade mais perto chegou de uma hecatombe nuclear na possibilidade de uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética. Mas existe esse outro momento de 69 que foi dramático, muito menos acompanhado por nós aqui no Ocidente, quando, repito, União Soviética e China quase entraram numa guerra nuclear. Chegaram a ter embates militares e a fronteira da União Soviética com a China, na Guerra Fria, era uma das fronteiras mais militarizadas do mundo, embora ambos os países se dissessem comunistas. A partir dessa divisão, desse afastamento entre União Soviética e China, o então assessor do presidente Richard Nixon nos Estados Unidos chega ao seu chefe Nixon e diz o seguinte: Mr. President, o inimigo do meu inimigo é nosso amigo. Nixon, e isso é uma ironia da história, era um dos mais anticomunistas dos presidentes dos Estados Unidos. E naquele momento, final dos anos 60, a China vivia um momento de aprofundamento, como eu mencionei, da ortodoxia maoísta. Isso, no entanto, não impediu a proposição de Kissinger de que a China maoísta e os Estados Unidos de Richard Nixon, ambos tendo na União Soviética o seu grande adversário, se aproximassem e, portanto, isolassem o Kremlin e colocassem gigantesca pressão geopolítica, econômica e militar sobre a União Soviética. Não é o fator decisivo para o fim da União Soviética, mas é um fator extremamente relevante. A partir desse momento, os Estados Unidos vão se aproximar de Pequim de forma inequívoca e é quando nós vamos ter cada vez mais
a implementação da One China Policy, ou seja, na disputa entre a República Popular da China e Taiwan, os Estados Unidos optam pela China e abandonam é uma palavra forte, mas dão uma diminuição nos seus laços com a ilha de Taiwan, que era originalmente o aliado norte-americano na lógica bipolar da Guerra Fria. Portanto, o momento em que a China entra no Conselho de Segurança da ONU em 71 é um símbolo dessas mudanças geopolíticas daquele período da Guerra Fria e que vão culminar com a queda do muro em 1989. O Eduardo te pergunta quais obras, livros ou filmes você considera fundamentais para entender o que é a China hoje. Eu sou um fã de um cineasta chinês chamado Zhang Yimou. Ele tem obras como Nenhum a Menos, que é um filme dos anos 90. Ele tem obras... Ele foi, por exemplo, responsável pela cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. Ele tem toda um acervo, uma filmografia que é, sobretudo no seu período de anos 90, começo dos 2000, muito simbólica dos momentos de mudança do país. Nos últimos anos, ele tem derivado para um estilo que não é exatamente o que eu gosto mais, porque ele passou a enfatizar mais os ditos romances históricos. Mas Zhang Yimou, nos anos 90 e no começo dos anos 2000, é, com a sua filmografia, uma referência para mim para entender a China. Do ponto de vista de livros que nós temos aqui no Ocidente disponíveis, tem um livro que virou um best-seller aqui no mundo ocidental, chamado Cisnes Selvagens, que é um sucesso dos anos 90, que relata a história da China por meio dos testemunhos de 3 gerações de mulheres daquele país. É uma outra obra que contribui muito para a compreensão da China contemporânea. Agora, há toda uma produção chinesa hoje de filmes, livros, que é muito simbólica do que significa a cultura chinesa hoje. E quem se interessa pelo país, eu sugiro que busque as fontes primárias. Hoje a China já oferece, sobretudo por meio do mundo digital, acesso a obras e ao mundo de literatura já em outros idiomas que não o mandarim, que propiciam, que permitem uma visão cada vez mais ampla do que é a China contemporânea. Jaime, a gente está sem tempo para mais perguntas. A gente vai para a última pergunta agora, do Vitor Hugo, que te pergunta se, na sua opinião, os jornais brasileiros estão conseguindo traduzir para o público local as transformações que estão acontecendo na China, ou a nossa cobertura jornalística ainda está focada no eixo Europa-Estados Unidos? E qual a importância de entender as notícias vindas de lá para entender como elas nos atingem? Bom, a pergunta toca num tema extremamente relevante e muito caro para mim como jornalista e como quem foi correspondente em Pequim por 3 anos. A indústria da comunicação, como a sociedade contemporânea, passa por mudanças profundas. Ou seja, a mídia tradicional, ela enfrenta gigantescos desafios que são trazidos por mudanças no modelo de negócios, que são trazidas pelas persistentes e cada vez mais profundas mudanças tecnológicas. O que eu acho é que, sem dúvida, há um grande esforço da mídia brasileira em cobrir a China, porém, há muito ainda a ser feito para que a gente possa ter uma cobertura mais ampla, mais densa e mais profunda daquele país. O que nos dificulta, primeiro, a distância geográfica. Segundo, as dificuldades hoje impostas pelas mudanças no mundo da comunicação, repito, do ponto de vista das mídias tradicionais. É muito difícil hoje para os veículos ditos tradicionais, jornais,
emissoras de TV e rádio manterem correspondentes no exterior, como foi possível num passado relativamente recente. Por outro lado, as mudanças tecnológicas também nos permitem sermos mais proativos na busca por informações. Ou seja, o que eu quero dizer é que nós não podemos apenas esperar as informações sobre China vindas dos canais tradicionais. Esses canais tradicionais, a mídia tradicional, ela obviamente é relevante. Mas hoje, a mudança que existe no mundo da comunicação nos permite encontrar blogs, iniciativas de comunicação e uma série de outras fontes que vão nos ajudar a compreender o que é a China moderna. Ou seja, hoje nós temos muito mais opções para, daqui do Brasil, tentar entender o que é a China. A mídia tradicional faz ou tenta fazer o seu papel, repito, e sofre as limitações impostas pelas mudanças profundas que vive o mundo da comunicação. Então, a minha sugestão é para que nós que nos interessamos por China, claro, ainda utilizemos as mídias tradicionais porque elas são um canal fundamental, importante e rico em informação. Mas, sem dúvida nenhuma, hoje se abrem muitos outros caminhos para que a gente possa obter informação, intercâmbio e diálogo para entender o que se passa no país mais populoso do mundo e, como eu já disse no início da nossa conversa, para mim, o fenômeno mais relevante a moldar o século XXI, ou seja, as mudanças na China.